E boas notícias. Boas notícias inclusive, né? Ô Gilvan, porque a gente está falando de todo esse conflito, que não são tão boas notícias, mas o investidor brasileiro, a gente vê que ele está olhando para o dólar ficando abaixo dos R$5, depois de chegar a 5,70, 5,60, todo mundo falando que impossível ir para a Disney novamente, e o dólar cada vez mais caindo. Queria saber como que está a sua visão para isso, por que o dólar está caindo tanto, por que você, não sei se você considera que ele vai cair mais ainda, como que está a sua visão para a moeda americana em relação ao real? Olha, uma visão muito interessante até para me apoiar no comentário do Alexandre Espírito Santo, que é o nosso economista. Ele já falava dessa oportunidade há bastante tempo. Por quê? No Carry Trade Brasil, com a Selic a 2%, você não tinha atratividade do capital internacional para o país, porque você ganhava pouco. Mas numa Selic que está aí caminhando para 12,75, como disse previamente a ata do Copom ontem, você tem um carry trade muito positivo, porque o Brasil tem boas reservas, tem alguns fundamentos fiscais que ainda estão se perdurando e se desconstruindo em algum momento, mas o investidor internacional olha com isso com boas oportunidades. A gente tem que enxergar o fluxo de capital internacional que o país está recebendo. Então, com o fluxo de entrada de capital estrangeiro no Brasil, consequentemente o dólar vai achatando. E um exercício que eu gosto de fazer, Felipe, é o seguinte: você que está aí nos prestigiando com sua audiência, volte no tempo e veja em Selic de 2 dígitos, entre 12, 13, 14, como é que estava o dólar. Então, enquanto a taxa de juros estiver a 2 dígitos, nós poderemos ter o dólar cada vez mais achatado. E aí, Felipe, um comentário bem interessante que você falou anteriormente, até no programa de ontem, olha os balanços que estão vindo das empresas que fazem receita em dólar, que mesmo assim estão performando muito bem, é o caso do JBSS. Ô Gilvan, você falou essa questão da empresa aqui no Brasil, né? Mas essa queda do dólar seria um gatilho importante aí para os investidores intensificarem a diversificação. A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem a questão da inflação, tem a questão do aumento da taxa de juros também pelo Fed, muita gente falando que provavelmente vai aumentar a taxa de juros ao longo de todo o ano de 2022. A gente está vendo o T10 lá dos Estados Unidos, que é, né, taxa de referência para renda fixa, subindo bastante, o que significa que muitos investidores estão tirando o dinheiro da renda fixa americana. Isso contribui para uma exposição internacional? Isso contribui para os investidores buscarem, né, esse dólar baixo, colocar dinheiro lá fora ou mesmo investir em empresas lá fora? Olha, ontem eu estava jantando com uns amigos meus do Banco of America, que estão aqui no Brasil, captando clientes, por exemplo, e a gente estava conversando o seguinte: olhando aqui o globo, qual é a bolsa de valores que tem empresas de commodities que são grandes players internacionais? Indiscutivelmente é o Brasil. O Brasil, você tem ali Vale, você tem Gerdau, você tem CSN, você tem a Casa de Pedra, que é a Semin 3. Então você tem boas empresas de commodities que ele, quando traz o seu recurso para cá, Felipe, ele faz o seguinte: ele entra com um poder de 5 contra a ideia da moeda brasileira aqui, e ele consegue comprar muito. Então você pode ver que o fluxo de capital estrangeiro comprando ações ligadas a commodities é muito representativo. As ações da Vale batendo R$90, ainda há pouco estavam a 60. Então o que vai acontecer com o mundo as commodities vão se perdurar com um valor muito alto. O ciclo, por exemplo, de gado nos Estados Unidos favorece muito a JBSS. Então você vai ter ali empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores com preço muito atrativo quando você faz a conversão, de transformar o seu dólar em R$5, vamos botar aproximadamente. Então ele vai olhar o seguinte: para que eu vou entrar na Europa, que tem um conflito geopolítico? Para que eu vou entrar na China, que tem ali seus desafios? A gente pode olhar até, por exemplo, a Alibaba, que começou a trazer ali uma valorização bem interessante, afrouxou um pouco, né, aquelas medidas restritivas. Então, assim, o Brasil ele é oportuno porque é uma bolsa de valores com boas empresas de commodities, e é oportuno porque ele tem uma renda fixa de 2 dígitos e o Brasil tem reserva.